Então, minha gente, voltamos, né? Voltamos para a continuação da nossa aula de endocrinopatias. Então, falando, né, sobre as doenças, nós já falamos sobre os hormônios, cada um deles, né? Demos uma pincelada nos hormônios. Nós vamos tentar entender agora quais são as doenças, né, endócrino-metabólicas. Então, dentre essas doenças endócrino-metabólicas, que significa endócrino-metabólicas, são alterações dos hormônios do organismo que acarretam as modificações na taxa de glicemia e na taxa de colesterol, tá? Então, a alteração desses hormônios acarretam a modificação, tá? Na glicemia e no colesterol. Por isso nós chamamos de distúrbios endócrino metabólico, tá? Então, dentre essas doenças endócrino-metabólicas, as mais frequentes podemos citar a diabetes mellitus, distúrbios da glândula tireoide, como hipo e o hipertiroidismo, lembra que nós acabamos de falar no outro vídeo, obesidade, a dislipidemias e distúrbios do crescimento. Vamos primeiro saber o que é dislipidemia, né? A dislipidemia nada mais é que o colesterol elevado ou gorduras no sangue. Então, nós temos dois tipos de dislipidemia, tá? Ou colesterol muito elevado ou gorduras no sangue, tá? O aumento desse colesterol elevado acarreta o quê? Vamos pegar no colesterol. O que acarreta o colesterol elevado no organismo? Gente, pode acarretar, né? Nós temos a chance de ter um entupimento das artérias, tá? Entupimento das artérias com placas de ateroma. Ateroma é uma gordura que se aloja nas nossas artérias, uma gordura que fica lá presa, tá, nas paredes da artéria. Então, por isso nós chamamos essa gordura de aterosclerose. A aterosclerose são placas de gorduras que se alojam nas nossas artérias, tá? E o que pode acarretar o acúmulo desse ateroma nas nossas artérias? Um acidente vascular cerebral, que nós chamamos de AVC, tá? Essas placas de gordura, elas vão impedir que o sangue passe ali nas nossas artérias, né? Vai passar com dificuldade ou talvez não passe por conta do entupimento total da artéria. Isso vai ocasionar um acidente vascular cerebral, tá? Cerebral, desculpa. É por isso que nós temos que tomar conta da obesidade, né, dos fumantes, sempre alertar, né, dos perigos que eles estão correndo com o acúmulo dessa placa. Obesidade, então, nem se fala. Fumantes também, tá? São grupos de risco para que se tenha essa formação de ateroma, tá? E aqui tá falando também do distúrbios do crescimento. Distúrbios do crescimento, gente, vou dar um exemplo para vocês, é um nanismo, né? É quando a pessoa não consegue crescer, ela fica em baixa estatura. Às vezes tem que tomar o hormônio do crescimento, aí que vem, tá vendo? Olha o hormônio. O hormônio tá em várias funções do nosso corpo, né? Ele não tem hormônio suficiente para crescer. Então acarreta nele distúrbio do crescimento como nanismo, tá bom? Aqui nós vimos o hipotiroidismo, né? Tá dizendo aqui na apostila de vocês, mostrando um pouco do que acarreta, né? Da fadiga, enfim, de todos os sintomas que a gente pode ter no hipotiroidismo. Esse aqui é o hipertiroidismo, você vê que, olha só, os olhos das pessoas modificam totalmente, tá? Esses olhos, eles ficam protuberantes, né, para externos, tá? São, assim, características nas pessoas que têm hipertiroidismo. E a glândula tireoide, ela cresce muito, tá, gente? Então, assim, aqui é necessária uma cirurgia mesmo, tá? Aqui tá dizendo sobre alimentação, a placa, tá? De ateroma. Vamos olhar aqui desse ladinho, nós vemos a placa de ateroma. Aqui tá uma artéria sã, né? E ali do lado de ali temos uma artéria com placas de ateroma.
por conta da alimentação, né, do fumo, enfim, da obesidade. Aqui também nós vemos o que é a obesidade, né? Assim, quero que vocês dêem uma lidinha nesses slides para que vocês entendam o que é obesidade, qual o distúrbio que apresenta, tá? Em todos o hipo e o hipertiroidismo. Aqui, gente, nós temos o índice de massa corporal, nós aprendemos isso em outra matéria, tá? Nós aprendemos isso lá em fundamentos que nós olhamos um pouquinho dela, e eu creio que vocês vão ver mais para frente a taxa de gordura, né, corporal, assim, a taxa de gordura corporal que tá na nossa vida. Isso aqui tá mostrando a obesidade mórbida, ok? Que com certeza essa pessoa vai ter distúrbio de vários hormônios, né? Obesidade mórbida. Aqui também nós temos a foto, né? Essas fotos não são fake, não, existe mesmo. E o que acontece, gente? A pessoa para chegar nesse ponto é complicado o tratamento. Aí tem aquela bariátrica, né? Ah, vamos fazer cirurgia, mas e como tá essa pessoa? Será que essa pessoa consegue fazer cirurgia? Não consegue? Como tá a taxa de hormônio? Então, assim, o hormônio ele é tão importante, tão essencial, que ele faz com que nós possamos ter assim, no nosso organismo várias complicações, várias anormalidades, porque ele comanda todo o nosso organismo, tá? Aqui mesmo mostrando, né, a baixa estatura, a falta desse hormônio, né? Isso aqui é um distúrbio do crescimento. E isso aqui. E nós estamos falando sobre a doença em si, tá? O diabetes mellitus. O diabetes mellitus pode ser definido como um grupo de alterações metabólicas caracterizado pelo aumento da glicemia e resulta ou da produção insuficiente, tá? Então, assim, o organismo ele não produz a insulina o suficiente, tá? Pelo pâncreas, no caso, que é produzida, e o seu mau aproveitamento no organismo faz essa rede de problemas que nós temos chamado diabetes, tá? Então vamos ler de novo esse pedacinho aqui. Diabetes mellitus pode ser definido como um grupo de alterações metabólicas caracterizado pelo aumento da glicemia e resulta ou da produção insuficiente de insulina pelo pâncreas ou de seu mau aproveitamento pelo organismo. O que significa isso? Ou o pâncreas ele não produz a insulina insuficiente para que nós possamos ter um organismo normal, ou o organismo ele tem um mau aproveitamento dessa insulina, tá? Ele não sabe aproveitar o que o pâncreas está produzindo. Pode ter caráter hereditário, né? Você pode herdar. Nós sabemos que a diabetes é hereditária, né? Ou pode ser adquirida após o nascimento devido a lesões pancreáticas, pancreatectomia, né, que é a retirada do pâncreas, obesidade, infecção ou estresse. Nós sabemos também que nós temos a diabetes gestacional, né, que ela é adquirida na gestação, tá? A mãezinha lá, ela começa a adquirir o diabetes gestacional e tem a chance de ter ou não o fim dele após a gestação, tá? Não é garantido. O pâncreas possui dois tipos de células, tá, gente? A alfa, que secreta o glucagon, que é um hormônio hipoglicemiante, ele é de baixa glicemia, e as betas, né, que secretam a insulina, que são hormônios hiperglicemiantes, ok? Então, nós temos dois tipos de célula, a alfa, que é o glucagon, e a beta, que é a insulina, tá? A insulina é responsável pelo transporte de glicose da circulação para dentro da célula, onde é utilizada como fonte de energia. Nós sabemos que a nossa energia vem dos açúcares, né? Vem dos açúcares. Por isso que nós falamos que nós temos que ter a taxa de açúcar, mas uma taxa de açúcar normal, né, no nosso organismo. Então, a insulina, ela é responsável pelo transporte dessa glicose, desse açúcar para dentro das nossas células, tá?
que nós utilizamos como fonte de energia. Quando esse transporte, essa circulação, essa infiltração de glicose na célula é deficitária, aí nós vimos os problemas que eles causam, né? Então vamos passar isso aqui, tá? Aqui é a foto. Vocês podem visualizar depois aí. E nós paramos aqui no que é a glicemia capilar, tá? A glicemia capilar que nós vamos fazer no nosso aulão é aquele teste, tá? Aquele teste de glicemia capilar que nós fazemos na ponta dos nossos dedos, tá? Uma coleta pequena de sangue para ver como tá a taxa de glicose no nosso organismo, tá? Quando a gente tá quando a pessoa possui a diabetes, gente, a glicose fica maior do que 126 miligramas por decilitros, tá? O pré-diabético de 100 a 125 miligramas por decilitros e sem diabetes é igual a 99. Por isso que nós falamos que a taxa de glicose normal é de 99. Passando disso, já temos que ter o nosso alerta. Vamos dar uma paradinha aqui por conta do tamanho do vídeo e a gente vai voltar continuando aí, tá? Do que é a glicemia capilar.